A paz do Senhor Jesus, povo santo de Deus, passando aqui nesta manhã para trazer uma meditação para as nossas vidas. Lá no capítulo 29 de Isaías, a palavra do Senhor vai dizer: porque o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim, e com a boca e com os lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em que foi instruído. Eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio deste povo, uma obra maravilhosa e um assombro, porque a sabedoria dos seus sábios perecerá, e o entendimento dos seus prudentes se esconderá. Ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito do Senhor. Fazem suas obras às escuras e dizem: quem nos vê e quem nos conhece? O que podemos aprender aqui, amados ouvintes? O profeta Isaías, que foi levantado pelo Senhor naquela época, trouxe uma mensagem de reprovação para o povo de Judá. O povo ia à casa de Deus, o povo fazia seus rituais, sacrificava no altar de Deus, mas o coração do povo estava longe do Senhor. A palavra vai dizer que os seus lábios diziam honrar a Deus, mas o Senhor, que conhece o meu e o teu coração, sabia exatamente que o coração do povo não estava em Deus. O temor do povo, amados ouvintes, era apenas em temor de homens, em mandamentos de homens. Muitas vezes Deus levanta pessoas para falar no seu nome, em nome dele. Só que às vezes a culpa não está no homem. Muitas vezes a palavra do Senhor vai ser ministrada, vai ser pregada ali conforme o Senhor mandou. Mas o Senhor, que conhece o meu e o teu coração, sabe onde está o nosso coração. A gente vai ali, faz a nossa parte, prega a palavra do Senhor, fala. Mas o Senhor vê todas as coisas. Aqui o temor do povo estava apenas em mandamentos de homens. Eram instruídos conforme o Senhor manda, porque Deus levanta sempre pessoas para falar no nome dele. E a gente vai lá instruir. Louvado seja Deus. Mas o que é que podemos fazer? Nada, a não ser lançar a semente, que é a palavra do Senhor. E Deus, que vê todas as coisas, sabia exatamente que o coração daquele povo estava longe dele. A palavra vai dizer que com os lábios eles mostravam honrar a Deus. Mas a sua confiança era apenas em alianças políticas. O temor do povo não estava em Deus. E nesta manhã, o que podemos trazer para as nossas vidas? Será que o nosso temor tem estado em Deus? Ou apenas naquilo que o homem tem a nos oferecer? Porque aqui podemos ver que eram práticas, era algo que era continuamente, que acontecia ali naquela época. Continuamente essas práticas, louvado seja Deus, estavam acontecendo ali. Mas Isaías, como profeta de Deus, estava ali para reprovar em nome do Senhor aquelas obras. Porque o Senhor nos ama e Ele quer que a nossa adoração seja verdadeira. Que nós venhamos se aproximar dEle com o nosso coração sincero e com arrependimento. Somente através do arrependimento é que podemos oferecer uma adoração verdadeira a Deus. Porque o arrependimento, louvado seja Deus, ele nos dá sensibilidade de reconhecermos onde nós estamos falhando, onde estamos errando, onde podemos melhorar. Aqui vemos no versículo 14 um alerta: ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito do Senhor. Faz as suas obras às escuras e diz: quem nos vê e quem nos conhece? Será que nós podemos esconder alguma coisa deste Deus? Que eu aprendo aqui, mais ouvinte, que nada que fazemos nós podemos esconder do Senhor. Nada fica no oculto, porque o Senhor nos conhece. Não podemos, louvado seja Deus, oferecer uma adoração fingida, mas que nós venhamos buscar se aproximar do Senhor com arrependimento. O povo estava fazendo tudo aquilo ali, mas tudo era em vão. Estava sacrificando em vão. E isso acontece nos dias de hoje também. Mas quando nós vamos à casa de Deus, só quem conhece o nosso íntimo é Deus. A palavra está sendo lançada ali por aqueles que estão sendo instrumentos da mão de Deus. Só que o Senhor vê o nosso coração e sabe se o nosso temor está apenas baseado em alianças políticas, em promessas do homem, ou se a nossa confiança está na palavra dele. Porque aquilo, por mais que o homem que esteja pregando a palavra do Senhor, ou a mulher que estão sendo instrumento ali, por mais que a sua vida eles estão pregando, mas não estão vivendo, não estão praticando, ali é com Deus. Deus, ele vai julgar aquela pessoa ali.
Porque o Senhor, Ele condena as nossas obras, quando essas obras elas não estão sendo agradáveis a Ele. Mas ainda que aqueles que estejam ministrando a palavra do Senhor não estejam também com as suas vidas, louvado seja Deus, consertadas, Deus Ele vai cobrar de cada um de nós. A pessoa está ali falando em nome de Deus, mas está fazendo a sua parte. Só que Deus, que vê todas as coisas, sabe onde está o nosso coração. Se o nosso temor está apenas baseado em mandamentos de homens, porque aqui vai dizer, me honra com os lábios, mas o seu coração se afasta para longe. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Que podemos refletir nesta palavra nesta manhã, meus irmãos. Porque Deus, Ele continua. A palavra vai dizer que eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio deste povo. O Senhor continua fazendo a sua obra. E a sua obra é maravilhosa. Assim como Ele está fazendo a obra dEle dentro do meu coração, Ele também quer fazer na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Que possamos se aproximar do Senhor com arrependimento. Porque nada que nós fazemos aqui podemos esconder do Senhor. Amém? Que nós possamos refletir nesta palavra. Louvado seja Deus. E se Deus quiser, se for da vontade do Senhor, virei e trarei mais uma mensagem para o meu e o teu coração. Deus abençoe.